Paz, amados. Meu nome é Lucas Dário. O seu nome Eita. agora. Vai lá, vamos lá. De novo. Paz, amados. Meu nome é Lucas... Peraí que eu tô rindo. Paz, amados. Meu nome é Lucas Dário. Meu nome é Ulisses Bernardo. E este E é o Papo... E esse é o Papo Analítico, vai. De novo, Vai. vai lá. Paz, amados. Meu nome é Lucas Dário. Eu sou Ulisses Bernardo. E esse é o Papo Analítico. Eu ia falar o canal. Vai, vamos... É o canal Papo Analítico? Não, e esse é mesmo o canal. Vamos falar o canal. Esse é o canal. E esse é o canal Papo Analítico. Beleza. Vai. Paz, amados. Meu nome é Lucas Dário. Meu nome é Ulisses Bernardo. E esse é o canal Papo Analítico. Paz, amados, sejam bem-vindos ao canal Papo Analítico. Esse canal tem como objetivo reagir a vídeos e analisá-los e comentar sobre eles perante a luz das Escrituras, como também estudarmos juntos a Palavra de Deus. Lembrando, se você gostar desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá. Irmãos, é o seguinte... Está tendo uma polêmica aí no YouTube de um homem que está revelando segredos espirituais, coisas espirituais para o povo. Vários youtubers estão passando por ele. Ele está fazendo vídeos, lives, transmissões ao vivo aí. Ele está mostrando o lado espiritual para uma galera aí, um pessoal que não conhece. Eles não conhecem esse lado. E a gente queria comentar um pouco a respeito deste vídeo e desse rapaz, do que ele tá falando, na verdade. Então, a gente vai fazer um vídeo de react, a gente vai reagir a um vídeo dele, alguns cortes, né? E a gente vai dar uma analisada, falar ali, aqui sem a gente ter programado isso, amém, irmãos? A gente sentou aqui, Ulisses, pra gente conversar sobre esse tema, que é um tema polêmico, irmãos, porque, querendo ou não, esse rapaz, ele tá influenciando muita gente com engano. E esse engano a gente vai falar o que é. Esse rapaz, ele fala muito bem. Esse rapaz, eu vi as lives do Flow Podcast e vi as lives do Eu Fico Louco. Eu vi o podcast do Eu Fico Louco. E vi também do Rato Borrachudo, que foi a live de ontem. Ele fala muita heresia. Só que tem coisas que ele fala que dá pra filtrar, coisas boas. Mas muito do que ele fala é heresia, a gente vai conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto que tem que estar em pauta, porque é muito sério, irmãos. Esse rapaz, ele está enganando milhares e milhares de pessoas com algumas das coisas que ele está falando ali, e a gente precisa conversar sobre. Sim, e conversar à luz das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é libertadora, e ela tira a venda dos olhos. Jesus Cristo disse que o príncipe desse século cegou o entendimento do povo para que eles não vejam, não entendam. Sim. E mais as Escrituras Sagradas tiram esta venda à luz das Escrituras. Por isso nós vamos analisar neste papo analítico à luz das Escrituras Sagradas o que esse indivíduo está ensinando ou está enganando essas pessoas, né? Exatamente. Vamos lá então, eu vou colocar aqui no vídeo, Ulisses, que isso aqui é o Cortes do Flow, que eles cortam, é o podcast deles, né? Eles pegam as melhores partes pra... ele falou sobre um determinado assunto, eles cortam e colocam como um vídeo sozinho, né? Sim. Porque, na verdade, o podcast dele deu em torno de 4 horas e pouco. Então, vamos pegar aqui um vídeo aqui, por exemplo. Vocês têm sérios problemas espirituais, vamos ver aqui. É uma religião muito legal, é que ele vai falar. Olha só, irmãos. Ele fala que é curiosidade do satanismo, que é uma religião muito legal. Então a gente vai ver isso aqui também. Mas teve um aqui que chamou a atenção. Eu via coisas desde os 6 anos. Nós não tá aqui para falar que ele fala só mentira. A gente vai analisar o que é verdade perante a Bíblia ou não. Vamos dar uma analisada junto. Então vamos chegar nesse aqui, que o nome do vídeo se chama Primeiro Contato com o Mundo Espiritual. Vamos dar uma olhada. Mas vamos lá, vou explicar para vocês como agora, surgiu a ideia do canal e tudo mais, tá? Eu sou formado em administração de empresas, fiz uma faculdade que é a Mauá, tá? De lá eu entrei direto no mercado de capitais, então eu fui trabalhar como analista de investimento. Trabalhei em corretora, trabalhei em banco, trabalhei em empresas, foram mais ou menos uma jornada de 17 anos dentro do mercado financeiro. Eu fiz pós-graduação em games. Que maneiro. Fiz 2 escolas de games aqui em São Paulo
Então, para trabalhar com desenvolvimento de ambientes. Então, vocês veem aquele símbolo Epic. Então, eu fazia aula com esses softwares da própria Epic Games, que é um Unreal Development Kit, para poder criar os ambientes, criar toda a arquitetura. Depois... O Unreal é bem popular, né? A galera usa bastante. Eles vão chegar no assunto mas lá agora ele ainda, virou pago. jeito. Antigamente era um software mais barato, gratuito, e agora virou pago. Então, ficou meio... Só para profissionais. Ele utilizou um pouco. Aí depois eu fui trabalhar como animador, então criei, por exemplo, o Autodesk Maya, fazia toda a parte dos bônus de esqueleto, comecei a entrar nesse esquema, mas eu nunca fui bem de desenho, mas de criação de 3D eu mandava bem. Depois disso eu fiz um MBA em finanças, aí eu fiz na FIPECAF, ou seja, fui atrás de uma educação mais, vamos dizer assim, especializada para poder atuar na área. E, em contrapartida, toda essa minha jornada no mercado financeiro, eu fui juntando dinheiro e ia fazendo cursos relacionados à espiritualidade. Então, o que acontece? Todo o dinheiro que eu ganhava no mercado financeiro, eu ia atrás de conhecimento. Então, eu comprava, realmente ia atrás. Viajava... Levou o ET Bilu a sério. Cara, ou você busca respostas, ou você vai ser um cara que vai replicar aquele papagaio o que os outros dizem. As pessoas não... Interessante. A gente tá analisando o que ele tá falando, que ele falou é uma coisa que a gente absorve, que realmente é verdade, porque o espiritual existe. Você viu que o Igor ali, o rapaz, o barbudo é o Igor. Sim. Ele falou uma coisa meio querendo tirar uma onda, né? Mas o espiritual existe. Então, pela palavra, a gente sabe que existe. E é sobre isso, essas coisas que a gente vai pautar aqui. A partir daí que ele vai falar... Vamos dar procedência no vídeo e vamos ver o que ele vai falar. Presta atenção. Querem entender, eles querem buscar conhecer. Então, vamos lá. Eu quero saber o porquê que tudo é o karma. Não, você quebrou o carro. É o teu karma. Quebrou uma charrete na vida passada e agora o teu carro quebrou. Você fala, porra, meu, não tem nexo. De onde existiram essas coisas? Então eu fui buscar respostas. Foi isso que te levou ao budismo, essas respostas? Não. O que me levou primeiro à jornada espiritual é, de novo, aquela historinha, né? Eu comecei a ver coisas aos 6 anos de idade. Minha família é uma família tradicional italiana, onde meu pai assumia as responsabilidades de casa, indo trabalhar, minha mãe cuidava da casa. Eu nasci em 1975. Então, tem que avisar que era antes da internet, antes de muita coisa, né? Entendeu? Antes de videogames também. Cara, onde eu morei, a minha casa foi a 7ª construída na rua. Hoje já tem 3 bairros em volta. Entendi, antigo mesmo. Muito. A casa era muito antiga e, assim, eu morava perto de um hospital, que era o Albert Einstein. Deixa eu pausar aqui uma coisa que eu deixei passar que ele falou. Ele falou que via seres com 6 anos de idade. Você já teve uma experiência nessa idade? Dessa idade, 6, 7, 8 anos? Com essa idade você já teve essa experiência? De ver um ser, não sei, algum vulto, alguma coisa materializada? Olha, eu via porque a minha mãe, meu pai, eles gostavam de nos deixar com medo à noite. Uhum. E eu não sei se isso foi pelo que eles falavam, mas eu ouvia passos em casa quando eu era criança. Interessante que quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, nós morávamos aqui no Sarandi mesmo. Sarandi. Eu olhava pro guarda-roupa e vi uma mulher igual a minha mãe dobrando roupa. Mas minha mãe estava na cama, nós dormíamos todos juntos na cama. Nossa! E eu comentei com a minha irmã. E eu falei assim, pra minha irmã, olha, eu vi uma mulher igual a mãe aqui à noite. Eu falei, eu vejo essa mulher também. Então, mas a questão era... Nossa, ela também via? Ela também via. Olha só, meu Ela Deus. também via. Mas era uma questão assim, a minha mãe nos deixava com medo, meu pai também. Ah, ficava amedrontando Ficava vocês. amedrontado. E as casas, quando nós vimos de São Paulo, nós éramos bem pobres. O meu pai, ele invadia casas, as casas estavam vazias. Sim. Ele entrava com a família, não tinha lugar para entrar e nós entrávamos, nem sabia que casa que era. Entendi. Se era algum centro de macumba ou o que Vixe, era. É verdade, né? Então ele entrava e era uma dessas casas também.
E nós, à noite, nós víamos isso, é só nessa casa. Sim. Em outras casas já não, só havia alguns Olha quartos, só, tinha os irmãos, olha só. Arrupios, né? Era arrepios, né? Mas eram os arrupios também. Mas Gente já vi também, quando eu era criança, isso aí. É. Numa determinada casa. Minha irmã também viu. Já viu? Já viu, Meu mas Deus. eu não sei o que é, o que eles faziam ali naquela casa, ou o que tinha. Nós também não tínhamos uma vida espiritual da parte de Deus Sim. ativa. Né? Sim, nós porque não também vocês nem conhecíamos. têm um conhecimento que era. Não, Vocês estavam vendo? Talvez seja até normal pra vocês. Sabíamos mais ou menos, porque o meu avô ele era ex-macumbeiro, né? Ex-espírita, Sim. daqueles de ir no centro de macumba mesmo. Sim. E tinha sido convertido ao Testemunho de Jeová, né? Uhum. E a minha mãe já estava começando a ir também. Ah, entendi. Então ela já falava algumas coisas sobre isso aí. E nós Sim. mais ou menos sabíamos o que era. Para nós dizíamos que era assombração. Assombração. Assombração, Sim. parecia sabíamos que era do mal. Aham. É interessante que me veio quando você falou assombração. Me lembrei do versículo lá, da parte da Bíblia, onde que tá, os discípulos estão no barco e Jesus ele tá vindo sobre as águas e eles confundem Jesus como um fantasma. É interessante eles falar fantasma porque já dá uma margem de que fantasmas, né, que são demônios transfigurados, enfim, existem. O lado espiritual existe, né, nessa parte assombrosa. Eles viram Jesus até que quando viram que era Jesus, e Jesus ele chamou Pedro e tal, tem toda aquela parte bíblica. É interessante ressaltar. A minha irmã, a Luana, ela via. Eu lembro um dia que ela olhou pro banheiro, ela olhou e começou a chorar e não tinha ninguém no banheiro. Começou a chorar, mas desgoelar. Sabe o que é desgoelar? Ela falava assim, o homem de chapéu preto. Ela falava, o homem de chapéu preto tá ali, não sei o quê. Ela viu um homem de chapéu preto, um homem de capa preta, chapéu preto, dentro do banheiro olhando pra ela. E nós a gente foi ver e não tinha ninguém. Eu lembro porque eu vi ela chorando, aí quando ela saiu de toalha tudo, a gente foi ver e não tinha ninguém. Sim. Ô, Lucas, é interessante essas questões assim, porque a Bíblia fala no livro de Salmos, de número 91, Sim. fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, está embaixo das suas asas. A sombra do Onipotente. Como se fosse uma galinha ali, né, cuidando, né? Embaixo das suas asas estará seguro. Sim. E também ali fala sobre a noite, não temerás espantos noturnos. Sabe Olha, quando nós tínhamos verdade. medo à noite? Nós estávamos começando a aprender, tinha aquela questão de deixar o Salmo 91 aberto. Quando nós localizávamos a Bíblia, nós sabíamos que era o Salmo 91, porque ele era a parte mais suja. E nós tínhamos fé que nós íamos abrir o Salmo 91 e ia desaparecer a assombração, a tentação, o que era, né? Sim. Então nós tínhamos essa cultura e era uma fé nisso aí. Sim. Só que depois que eu conheci o Evangelho, me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu aprendi diferente. Quando vinha, sabe, aquelas noites de repente você sente, acorda à noite para ir no banheiro, sente os arrepios estranhos? Sim. Aí a hora você diz assim, em nome de Jesus, Satanás, eu te expulso, eu te repreendo em nome de Jesus. E você sente paz, sente Espírito Santo. O ditado popular era, sai morte que eu tô forte. Olha, o mesmo Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso Para respeito. nos guardar em todos os seus caminhos. Isso, para nós não tropeçar com o pé em pedras, ou seja, e também as Escrituras Sagradas diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus. E os livros. Sim. E diz, provar e vede que o Senhor é bom, isso nós provamos e vimos que o Senhor é bom, né? Sim, amém, amém. Mas é profundo. Essa é a questão. Paulo disse que Satanás, ele pode se transformar até em anjo de luz, você até em anjo de luz para enganar. Olha só. E tem crianças que às vezes acabam sendo assombradas, ou pessoas até. Sim. Joseph Smith mesmo, né? Joseph Smith, dos Mormons. Dos Mormons. E alguns outros até que formaram algumas seitas. Supostamente apareceu um anjo. Profundo, apareceu um anjo, isso mesmo. Mas falou mentiras. Ele simplesmente, se você for ver, porque assim, é muito fácil, né, falar, eles fundaram essas religiões, beleza. Mas a experiência que esses caras teve foi com seres extraordinários. Isto é, o sobrenatural tocou o natural. Quando isso se choca, o extraordinário acontece. Isto é, apareceu um anjo, que é um demônio, a gente sabe pela Bíblia, que ele se transfigurou esse demônio se transfigurou num anjo de luz, porque tem esse poder, isso é bíblico.
e falou outro mandamento, outro testamento, falou outra coisa, adicionou. E a Bíblia é bem clara em falar que isso não... a gente não pode acrescentar nenhuma vírgula. A gente não pode acrescentar nada do que já está escrito. Já é o suficiente do que está Paulo escrito. mesmo disse, né, que se pregar, ou seja, se aparecer até um anjo pregando um outro evangelho... Seja o quê? que não Anátema. seja maldito. Seja maldito, seja anátema. Isso. Não é pra aceitar esse tipo de Olha, coisa. o cuidado que precisamos ter com visões, muito sério também, porque é o seguinte, Paulo, ele também ensinando sobre os dons, ele diz procurar os melhores dons, e ele estava citando ali o discernimento. Sim. Um exemplo. Olha aí, ó. Olha, profundo. um cristão, vamos colocar um exemplo, esse Joseph Smith. Meu inglês Sim. é terrível. Não. Eu hablo bem espanhol, pero hablar inglês não. Então, se ele tivesse o discernimento de espíritos, ele ia saber que não era um anjo de Deus. Né? Então, essa questão de visão aí é porque é o seguinte, às vezes as pessoas falam muito do sobrenatural, mas a salvação ela é sobrenatural na nossa vida, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Sim. E as pessoas ficam fundamentadas ou fundadas, né, nessa questão do sobrenatural e deixa de lado a fé. Exatamente. A fé, eu creio naquilo que eu não vejo, mas eu creio, eu sei que está, eu sei que existe. Sabe que existe, sei que sente. está, e eu sei, então eu não preciso ver, mas se Deus quiser me mostrar, amém também. Sim. A prova daquilo que não se vê. Mas a questão do discernimento é muito importante. E quando quando Paulo fala buscar com zelo os dons, este buscar está dizendo pedir, almejar, ou ter desejo. O discernimento de espíritos ele é muito importante, entendeu? Sim. De repente a pessoa tem um sonho lá que se confunde tudo, fala, é para mim tomar essa decisão, é para mim fazer isso, né? Sim. Eu ouvi uma voz que falou que, e o discernimento? Já tudo a primeira coisa que pega na telha sem consultar a Deus. Tipo, o certo é você quando você tem essas revelações, falar com Deus, porque Deus tá ali para te ouvir. Sim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tem o teu íntimo com Deus, porque isso é sério. É isso mesmo, você tem uma revelação, se você tem um tipo de visão, uma coisa que você vê que já não é uma coisa que é normal, não é uma coisa comum de você. Você, às vezes, nunca sonha, mas quando você tem uma visão diferente, uma coisa que você fica sentindo isso dentro de você... Não é natural, é uma coisa sobrenatural. E outra coisa, um discernimento, eu preciso me arrepiar. Não, discernir à luz das escrituras. É bíblico isso? As escrituras sagradas falam? Fala, assim, se falar é porque é verdade. É de Deus, onde eu tenho uma afirmação disso aí? Quais as experiências disso? O que Jesus falou a respeito disso? O que os profetas escreveram a esse respeito? E os apóstolos? O que a Bíblia vai me ensinar a respeito disso? Sim. Entendeu? Um discernimento bíblico. Eu preciso ver o que é, se é bíblico, se está nas escrituras sagradas, porque fora disso é maldição. É maldição. É engano de Satanás. É engano de Satanás. Engano de Satanás, não né? podemos fundar nossa base de doutrina nisso aí. Isso aí é enganação do maligno. E a gente conversando isso, por quê, irmãos? Eu já vi esse podcast inteiro, esse que vocês estão vendo. Ele não viu ainda. Então eu tô mostrando de primeira mão para eles aqui, junto com vocês. Eu suponho que muitos de vocês também não viram. E é o seguinte, vamos desenrolando aqui, vamos deixar acontecendo o vídeo e a gente vai pausando para comentar sobre o que ele vai falando. Amém? Porque não estamos aqui para falar que esse rapaz é mentiroso 100%. Não vamos falar isso. Não estamos aqui para julgar ninguém. Vamos pegar o que ele está falando, o que ele está tomando como verdade, o que muita gente está pegando como verdade do que ele está falando, entende? O que ele está falando ali está sendo transmitido para milhares de pessoas, milhões de pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está analisando o que ele está falando. Tem muito o que analisar ainda, então isso aqui pode até se tornar uma série de vídeos de análise aqui no canal. Então vamos dar continuidade do que ele está falando para a gente pausa o vídeo aqui e conversa sobre em cima. Então deixa claro, irmãos. Inclusive, se você teve essa experiência quando criança ou quando você já está adulto também, comenta aqui embaixo, vai ser interessante a gente conversar sobre. Comenta embaixo no vídeo aí se você teve uma experiência dessa também, de você ter visto quando criança ou algum parente seu.
Beleza? Ou, às vezes até ser pautado, ter a vida pautada por essa visão. Sim. Às vezes até um engano na vida, como esse rapaz aí. Exatamente. Aos 6 anos ele viu e ali pautou a vida dele naquelas coisas que eles estavam vendo. Exato. Começou uma vontade, uma curiosidade, digamos assim, sim, né? Sim, uma curiosidade e outra. E, bom, vou pautar minha vida nisso porque a minha sina, dizem até assim, a minha sina é essa. Mas as escrituras sagradas é libertadora, nos liberta disso, de tudo isso aí. Isso mesmo. Amém. Vamos lá, vamos Ele ver. tinha uma energia curiosa. Então, Olha lá, energia curiosa. Pera aí que eu já tenho que pausar. Energia. Então você sabe que isso é de um pensamento bem gnóstico, né? Se você for perceber de energia, que não existe Deus, que existe uma força maior, mas eles nunca falam o que é, porque eles não acreditam em Deus, pra vocês terem uma ideia. Ele já falou que não acredita em Deus, acredita em força, energia, então já vamos pegando por aí. ela foi construída em cima de uma senzala, perto de um hospital. Então você imagina que eu estava no parque de diversões da espiritualidade. Com o tempo, aos 6 anos de idade, comecei a ver coisas estranhas acontecendo em casa. Que são aquelas presenças estranhas que você vê o vulto passando assim. Só que você não vai falar, mamãe, tem um homem passando. Não, eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era. E sabia que meu pai era muito Rapaz, a primeira coisa que eu ia fazer é falar pro meu pai e minha mãe. A primeira. Se eu ver isso aí, eu ficar quieto o quê, rapaz? rigoroso, muito rígido em relação à família. Então eu falei, eu não vou me expor, não vou buscar arrumar confusão com meu pai. Vou deixar. Então eu ficava só observando, só observando, só observando. E era muito? Eram muitos. Eram 6, 7 caras desse tipo. Eu vou te descrever como eu lembro deles, tá? Lembrando que o que eu tô te passando é uma ótica de uma criança. Sim, tá. 2 metros de altura, mais ou menos uma largura de 1,5 metro, com os olhos vermelhos. Acompanhava meu pai. Para onde meu pai ia, eles iam atrás. Eu ficava com medo. E eram vários desses aí? Eram tudo vários. bem parecido? E assim, bem parecidos, já começa a complicar. Quando você tem diferentes obsessões... Ele falou como que era? Bem, Uns 2 metros, pretos, tudo escuro e com os olhos vermelhos, né? Tudo escuro com o olho vermelho. Tem um livro chamado Filho do Fogo, do Daniel Mastral. Ele tem um canal no YouTube, inclusive, só esqueci o nome do canal dele. Ele faz vídeo acho que de react, e faz vídeo bíblico também sobre algumas coisas. Eu vi no livro dele, esse livro foi um dos poucos livros que eu vi, mas eu não li ele inteiro. Eu li até a página 27, se não me engano. Que tem uma parte no livro lá que ele só pra resumir, ele era um satanista e se converteu. Ele fala que teve uma hora ali que ele foi escolhido pra ser uma pessoa de alto escalão na magia, no grau 33, se eu não me engano, da maçonaria. Não, é uma coisa assim, que eu esqueci mesmo. Aí ele viu um ser muito semelhante que ele falou agora. Ele viu que era como se fosse uma estátua gigante, toda preta, com olho vermelho também. Interessante, eu lembrei agora. Ele viu essa estátua e era tipo um ritual, então tinha muita gente no meio. E essa estátua, ela começou a se mexer. Ela dobrou o joelho na frente dele, só um joelho só, dobrou só um joelho e chegou com o rosto perto dele. Ele viu. Ele descreve no livro que era como os olhos era vermelho, como se fosse sangue, como se fosse uma bola preta mergulhada no sangue. É isso que ele coloca no livro. Então a gente já vê que era vermelho com uma bola preta, que seria a íris dessa criatura. E a criatura dizia assim: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Falava as mesmas coisas que Deus falava na Bíblia. olha, a mesma coisa As mesmas coisas. Deus falou com Moisés, Daniel, Exatamente. com João. Não temas, pois eu sou contigo. Satanás copia tudo. Copia. Pra enganar, né? Pra você ver Pra a magnitude. Então, a gente não tá aqui pra falar que ele tá mentindo nessa hora. Mas tá pra afirmar que ele pode estar falando a verdade sim, tá, irmãos? Porque isso acontece. Tá enganando, mas falando a verdade daquilo que ele viu, Daquele que ele viu. Então pode ser verdade que ele viu quando criança. Pode ser, nós não tá aqui pra falar que é Sim. mentira. Mas o espiritual existe. É por isso que a gente tá falando aqui. O espiritual existe. Então pode ter certeza que isso não é mentira, irmãos. A questão do espiritual existe. Eu ia comentar de um testemunho aqui, mas ia prolongar muito. Eu vou fazer isso em outro vídeo. Vamos dar play aqui. Vamos estar analisando o vídeo do Spock. Beleza, mas quando você tem iguais, eles
abrem margem para muitos problemas e muitos desequilíbrios, ataques de raiva. Depende muito da maneira como eles se conectam, mas pode levar uma pessoa a ter surtos emocionais. Entendo. Tá? E eu vou te explicar muito legal todo esse conceito. Comecei a ver, mas fiquei quieto. E foi indo. Aos 10 anos de idade, a coisa foi piorando. A casa, naturalmente, gerou um toque de recolher. Então, eu tenho um irmão, a diferença de 2 anos. Tanto meu irmão quanto eu, nós sabíamos que a casa tinha alguma coisa. Então, nós passamos a escutar coisas estranhas na casa. Um dos fatores, por exemplo, a gente não saía do quarto. Então, dava 8 horas... Lucas, pausei aqui para me fazer Sim. um comentário de um lugar que nós estávamos fazendo missões no Chile, pregando o evangelho. Sim, Eu e minha família mudamos para aquela casa, sim. uma casa grande, 9 cômodos, parece uma casa de terror. Uhum. Em cima, os quartos. Mas eu me lembro que o cara nos alugou aquela casa, mais embaixo, no porãozinho da escada, Sim. ele tinha deixado um monte de coisas velhas ali, de tantas imagens e tantas coisas lá embaixo da casa. Tinha que ter tirado, porque estava alugando, mas ele colocou lá. Mas interessante, quando nós mudamos naquela casa, nós não conseguimos dormir. Ué? Ficávamos acordando à noite assim, escutávamos as coisas e aí eu falei, não é possível. Vixe. Aí eu falei assim, então tá bom. E eu falei assim, gente, vocês ficam aqui porque é na cidade de Temuco, né, na Patagônia chilena, frio. Vixe. E nós dormimos na cozinha no primeiro dia, por quê? Porque lá estava o fogão a lenha. Estava Sim. quentinho lá. Aí eu falei, vocês ficam aqui que tá frio, eu vou orar. Aí eu orei na casa toda, falei, Deus, eu não sei quem morou aqui, o que eles faziam aqui, mas uma coisa é certa, esse lugar tem luz, e essa luz é Jesus, que vive Amém. dentro de nós. Sim. Nós não aceitamos vir dormir aqui e ficar assombrado com... Sim. Não, eu, em nome de Jesus, eu expulso esses demônios, porque eu sabia que eram os demônios que queriam perturbar nós ali. Olha aí. Sabíamos que estávamos em uma obra missionária, né? Sim. Falei, Deus, essa casa pode ter passado o que for. Agora tem homem e Glória mulher a de Deus. Deus aqui, uma família de Deus que veio para essa cidade, para esse país fazer a obra de Deus. Subi a escada orando, orei nos quartos, orei em todo lugar. Sim. Aí eu falei, eu expulso em nome de Jesus. Jesus Cristo disse assim, em meu nome expulsarão os demônios. No nome de Jesus. Amém, isso né? mesmo. Não é dom. É autoridade. No nome de Jesus, é autoridade, de Todo Jesus. Crente. Esses sinais seguirão os que creem. Sim. Os que creem. Sim. A casa está assombrada, a casa está embruxada, a casa está imacumbada. Não importa. Em nome de Jesus No nome de Cristo, Jesus eu tem expulso poder. todo mal no nome de Jesus. Sim. E aqui existe luz. E essa luz é Jesus dentro de nós. Sim. A Bíblia fala que as trevas não compreendem a luz, né? Sim. Em João, no Evangelho de João. E não compreende. Se chegou a luz, a hora que você... O inimigo tem que sair. Não, se acendeu a luz, as trevas vão embora. Vai embora. Então é interessante, Exatamente. ele fala assim, aquela casa era isso, aquilo, outro. Onde existe a luz, né, as trevas têm que sair. A Bíblia é bem clara em falar que quando você chega em algum lugar, você tem que falar, a paz seja nesta casa. A paz seja nesse Por quê? lugar. A paz seja neste lugar. Por quê? Você já está limpando ali com o poder de Deus. A paz seja... Porque é a verdade é libertadora. No momento que você fala a paz, já é espiritual, não é do coração. Não é da boca pra fora, é do coração. Você está falando de espírito ali. Até diz que se não tiver ninguém com a paz volta para você. Você volta para sua casa. né? Exatamente. Mas pode ser que tem pessoas que têm visto isso aí. Falam, mas essa casa, olha, o conselho, mas qualquer um pode chegar, vou expulsar. O primeiro passo é entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. Tem que ser servo dele, porque para ser luz, tem que ter Jesus na vida. Sim, né? com Tem que certeza. confessar os Lâmpada pecados. para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso mesmo. Então, dessa maneira. Eu falo, peraí, eu sou luz, eu tenho autoridade de Deus. Porque se não tiver autoridade, acontece igual aconteceu com os 7 filhos de Cefas, né? Paulo expulsava os demônios e eles viram. Eles falaram, opa, peraí, vamos expulsar esses demônios também, Sim, igual Paulo. achando que é qualquer um. Aí tinha um homem endemoniado lá e falou assim, eu vos desconjuro em nome do Jesus de Paulo. Falei, o Jesus, o Deus de Paulo, eu conheço, e Paulo também. E vocês, quem são? Quem são? Passou vergonha? Passou vergonha, porque
deram um cacete Deram. neles e eles fugiram pelado, né? Meu Então, Deus do a céu. autoridade é aqueles que são É. filhos de Deus, né? Sim, Quando diz o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, Temem. aqueles que temem a Deus. exatamente. Aqueles que têm o Senhor na vida, né? Então tem essa autoridade, ó. E os sinais seguirão os que creem. Eu creio. Sim. Mas é o crer com obras, né? Eu creio, mas eu estou vivendo. Porque João escreveu assim: se você diz que conhece e não vive, não pratica, você é mentiroso, Mentiroso e a verdade não está em não ti. está em ti. Então é o exatamente. crer com praticar, né? Exatamente. E pegando o gancho do que ele tinha falado ali, que deixamos passar, ele falou que o quê? Ele tinha 6 anos, certo? E o que esses pais estavam fazendo? Será que estavam levando eles para o caminho certo? Para o caminho em que se deve andar? Levando a criança no caminho em que se deve andar? Porque tem uma diferença de você falar para a criança o que é o caminho e mostrar o caminho para a criança. É a mesma coisa de você for pedir um endereço para uma pessoa na rua, não é mesmo? Falar, onde que fica a rua tal? Ah, ela fica lá, você dobra a esquina, vira à direita, é ali. O local onde você quer. Ah, beleza. O que a pessoa fez? Ela falou o caminho. Sim. Mas a diferença é, vem aqui que eu vou te mostrar o caminho. Mostrar o caminho é você pegar na mão dessa pessoa, eu vou te levar lá. É a mesma coisa de uma criança. Por que eu tô falando isso? Porque esse rapaz, com 6 anos, talvez ele não era uma criança assim, que os pais levavam nas igrejas, levava para conhecer a verdade, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É isso que eu tô falando. Por que ele via essas coisas e já tinha uma coisa na cabeça dele de não querer contar para os pais? Que isso? Ele vê essas coisas e não vai contar para aquele que ele mais confia, que é a figura materna. Sim, Entende, irmãos? Então é isso. O ensinar com a vida, né? Ensinar dessa maneira, levar junto, né? Ensinar. É a mesmo um pai infrator, traficante, drogado, ele não quer isso para o seu filho, mas Sim. ele não ensina, ele ensina em falácia, né? Falando, mas não vive. Sim. O viver é diferente, né? O exemplo o Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo, né? Sim. O como é. Então, por isso, nós analisamos o que faria Jesus no meu lugar. Ele deu o exemplo. Deu né? exemplo de Dessa vida. maneira. Exatamente. Vamos prosseguir? Vamos Essa prosseguir. noite, Claro. todo mundo pra cama porque no dia seguinte tinha aula. Só que a gente ficava acordado até mais tarde para ficar escutando sons estranhos, porque sabia que acontecia. Teve um dia estranhos. que eu acabei escutando alguns barulhos estranhos vindos da cozinha. E a minha casa era um corredor de mais ou menos 10 metros que levava para 2 quartos grandes, que eram 2 suítes onde meus pais ficavam, e eu e meu irmão dormíamos juntos. Tinha um outro quarto aqui e um outro quarto aqui, que eram quartos de bagunça e de brinquedo. Um corredor grande, cozinha, sala de jantar. E embaixo era uma sala de visitas, que ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que ninguém entrar? Só porque não? Eu vou explicar, a história é maior. Entendi, tá? Tem muita coisa legal, Caralho, cara. que doideira. Eu escutei um barulho na cozinha, eu levantei e botei o ouvido na porta. De repente eu escutei passos vindo, porque era carpete. E meus pais estavam dormindo já há muito tempo. Escutava e parava. E sabe quando criança vai aquele ponto de interrogação em cima direto. Você fala, caraca, o que tá vindo? Nessa hora aí, rapaz, eu tinha que... Chegou uma hora que eu olhei pelo buraco da maçaneta para procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido, falando, volta pra cama. Velho, Apertou. eu fui direto, mas eu pulei pra cama e me enrolei. A partir desse momento, eu comecei a ser notado por esses seres. Então, todas as vezes que eu passava pelo corredor, dava para vê-los entre os quartos, observando quem passava pelo corredor. Eles estavam esperando meu pai. E o pior é que, assim, eles saíam... Eu vou pausar aqui, pegando o gancho do que ele falou. Eu dei risada. Mas a experiência que eu tive, irmãos, que, né, eu não falei do passado aqui, que eu vi, porque eu nunca vi. Quando eu criança, nunca vi. Agora, eu já escutei. A experiência que eu escutei, ele falou aí que... O que ele falou mesmo? Volta pra cama, né? Eu tive uma experiência na casa da minha mãe, eu tava morando com ela na época. E eu tava sentindo escolhido por Deus para evangelizar o povo ali da parte da minha mãe, que mora na cidade do lado aqui. Eu tava sentindo muito de Deus de ir e levar a palavra de Deus para eles. Acontece, irmãos, que nesse tempo eu havia conhecido uma menina
E acabei caindo no pecado com ela antes mesmo de casar. E a gente... eu com isso, só pra resumir, eu me senti um lixo de uma magnitude muito grande. Porque quem que vai respeitar uma pessoa que tá em pecado e vai falar de Deus? Vão tirar sarro da sua cara. Nesses dias, irmãos, eu tava com profunda amargura de ter feito me sentindo muito que tinha traído Deus mesmo, literalmente. E eu chorei por 3 dias seguidos de tão amargor que eu tava de ter falhado com Deus assim na época. E nesse tempo, irmãos, dessa angústia, era 2 horas da manhã mais ou menos, tava tudo escuro, eu tava dormindo numa beliche, minha irmã embaixo, a Luana, eu em cima. E era mais ou menos umas 2 horas da manhã quando eu acordei, porque depois eu vi a hora, né? Eu acordei e tava um bolouro de voz. Tava umas vozes, tipo, tudo misturada. Não dava pra discernir direito. Aí eu fiquei assim, eu acordei e eu não sou de acordar do nada, assim, desses horários. Na época eu tinha que trabalhar no outro dia. E aquele bolouro, aí, quando eu atentei o ouvido assim, eu escutei uma voz sussurrando. Eu vou tentar imitar, foi em português também. Você viu que ali que, pelo jeito, foi em português que falou com ele, né? A voz falou assim, ó, eu vou tentar fazer, foi sussurrando, falou assim, eu não sei se vai pegar no áudio. Você não vai tirar eles de mim, esse povo é meu. Falou mais ou menos assim, você não vai tirar eles de mim. Esse mim foi esticando. Mim. Esse povo é meu. E esse meu foi esticando. Nossa, eu até arrepio, só de lembrar. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Eu fiquei morrendo de medo do que eu ouvi ali. Eu falei, meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu, Luana, você escutou isso? A minha irmã, eu falei com a Luana. Ela não lembra disso, mas ela falou assim, aham, eu escutei. Ela falou, no mesmo momento que eu perguntei. Só que no outro dia ela não lembrava de nada, não lembrava de nada. Ô Luana, eu te perguntei, eu falei, você falou que lembra, que você escutou. Eu falei, não lembro. Até hoje isso aconteceu. E depois de eu ter ouvido isso, eu fui orar, falei com a minha mãe pra orar. Tá? E nesse tempo, irmão, você tem uma ideia? Aqui acho que tá pouca energia. Tem que ver se tá... Acho que tá... É que tá pouca energia aqui, tá... Pronto, voltei. Pra resumir, irmãos, eu tava indo no monte até sozinho. Eu não tinha... Eu comecei a quebrar meu medo e comecei... Eu queria muito buscar a Deus e muitos dos jovens da igreja onde eu tava indo tinha medo de ir sem uma liderança espiritual. Hoje eu entendo que isso é importante, mas na minha cabeça não era e eu queria Deus e se os outros não quisessem ir, eu queria. Mas é sempre bom, tem que ter uma liderança espiritual, é muito importante isso, é bom ter uma pessoa sábia de Deus ali pra estar mostrando o que é certo e errado pra você, mas como eu queria muito... Nesses tempos eu estava sendo preparado e caí nesse pecado. Foi aí que aconteceu, eu ouvi isso. E foi aí que eu contei para quase todo mundo da minha família, eu contei. Porque foi uma coisa sobrenatural e falou no meu ouvido. Isso aí foi o demônio. Com certeza foi o demônio que falou isso, entende? Sim. Então, o que ele falou ali, eu acredito. Eu acredito no que ele falou que isso pode ser verdade. Realmente. Vamos dar procedência? No momento em que meu pai entrava em casa. Então eu sabia que meu pai estava chegando quando eu via a movimentação desses seres. Caralho, cara. Não, mas peraí. Uma pessoa que ouve e que vê, meu Deus, é muito perturbada. Se não tiver uma base de verdade de Bíblia ali, a pessoa fica perturbada, fica louca. Porque, imagina, Deus me livre. Olha, tem uma questão aí, quando nós éramos criança... A minha família, como estava nessa transição de ler a Bíblia, de começar a buscar a Deus, né? Claro, da maneira deles. Em saber que esses tipos de visões, esses tipos de coisa, era do mal. Era maligno. E os antigos tinham muito isso. Eles viam. Claro que contava várias histórias mentirosas, como do lobisomem, né? O lobisomem. Aí, então... mas já na minha família estava entrando uma cultura de que isso era do mal. E que nós, abrindo o Salmo 91, nós sabíamos que nós estávamos embaixo da proteção de Deus. Uhum. Isso era o que nós criamos, né? Estávamos crendo. E sabíamos que essas coisas eram do mal, mas que tinha alguém que poderia combater isso aí. Sim. Que era o Senhor, que era o Criador, sim, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós tínhamos essa, mesmo sendo criança. Embora esse cidadão não tinha isso.
Ele não tinha nenhum Verdade, ensinamento disso. um detalhe As aí. pessoas, um exemplo, o Lucas mesmo, quando ele viu essas coisas aí, porque o inimigo, ele vem para enganar. Ele vem, nem todos têm essa percepção de coisas, de ouvir, de ver, Sim. sensibilidade. O inimigo, nem todos ele tenta dessa maneira, né? Sim. Mas o Lucas já sabia, né, que ele podia orar, repreender e expulsar no nome de Jesus Cristo, né? Só que esse cidadão aí, ele não tinha nenhuma instrução. E nós já tínhamos. Já tínhamos. Porque nós, embora clamar o sangue de Jesus, não serve para expulsar demônio. É. Que tudo sangue de Jesus tem poder. Pela fé. É ali. pela fé, É. Deus ouviu, mas porque o sangue de Jesus, o poder dele é de limpar-nos de todo o pecado. O Sim. sacrifício de Jesus Cristo é isso, né? Sim. O sangue de Jesus Redimiu poder o nosso de redimir o nosso pecado, né? Agora, para expulsar, eu te expulso no nome de Jesus. Em nome de né? Jesus. É, isso sim. Mas mesmo assim, nós criamos desse jeito, porque qualquer coisinha, sangue de Jesus tem poder. Aham. Eu ouvi um grito lá do outro lado na rua, eu era um moleque medroso. Eu ouvia, me arrepiava tudo e saía gritando, correndo, não era nem assombração às vezes. Mas sangue de Jesus tem poder! e ia correndo para casa, nem olhava para trás. Sim, sim. Mas tínhamos essa cultura de que o santo, né, o nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus e a Bíblia aberta no Salmo 91, nós tínhamos a proteção divina do Criador, né? Exatamente. Vamos lá, vamos prosseguir. Era incrível. Era algo que você sempre os via. Sempre. Se você tava em casa, você tava vendo esses troços. Sempre. Só que em contrapartida também tinha coisas estranhas que aconteciam. Então uma vez era altos e baixos. Tinha dia que eu via, tinha dia que eu não queria vê-los e eu me distraía com outras coisas. A distração da mente faz com que você não perceba mais eles. Você está distraído, você está fazendo outra coisa, tá? Na minha época videogame, eu fui ter videogame muito depois. Olha só, Lucas, pausei para comentar algo. A questão às vezes a gente dá tanta importância para Satanás, para os demônios, né? É o inimigo, é tudo ele. E tem muitos cristãos, muitos crentes nisso, dá tanta importância para ele Verdade. que vira a atenção para ele. Sim. E ele se aproveita disso. Sempre o foco é ele, tudo é ele. Tudo que é ele, acontece. né? Até o mal nosso, que nós somos maus. Sim. Né? Nós somos maus. Né? O mal está no homem. Deus falou assim, olha, não destruirei mais a minha criação por causa do homem, porque o mal está impregnado nele, né? Sim, sim. E quem nos redime disso aí é o sangue de Jesus. E pecamos ainda, mas somos arrependidos. Deus, somos convencidos pelo Espírito Santo, ele nos convence do pecado, que é ele que nos leva a Cristo, a salvação, todo mérito Exatamente. divino, não é mérito nosso, né? Então, nos arrependemos, porque somos convencidos pelo Espírito Santo nisso, Sim. e pedimos perdão a Deus, né? E pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoa, venha nos redimindo para a glória de Deus, né? Exatamente. A gente tem um costume, né? De acontecer alguma coisa, ou a culpa é de Deus, ou a culpa é do diabo. E esse intermédio, que na verdade é a nossa culpa pelas nossas decisões com as nossas consequências, a gente não enxerga. Sim. Por quê? Porque isso vem dos nossos pais, Adão e Eva. Sim. Quando Eva pecou, comeu do fruto, aí Deus foi falar com Adão. E ela deu o fruto para Adão, Deus foi falar com Adão. Adão falou, a mulher que você me deu, a culpa foi dele, ele quis também comer. Sim, A mulher que você me deu, você... O que ele culpou? Deus. Ó, mulher que você me deu, ele quis dizer, se você não tivesse me dado, não teria esse problema. Sim. Chegou em Eva, a serpente me enganou e eu comi. Culpou o diabo com as coisas que eles fizeram. Então tem muito disso hoje em dia. Olha, nós temos o cristão, o povo de Deus tem 3 inimigos, né? O mundo, Satanás e ele mesmo. Só que o pior de todos não é o mundo nem Satanás. E todos jogam a maioria das culpas em Satanás. Exatamente. O pior inimigo do homem é ele mesmo. É mesmo. si próprio. Ele mesmo. Eu estou dizendo si próprio. Nós somos nossos Porque piores a lei de Deus é a lei da semeadura. Sim. Tudo que você planta, você colhe. Gálatas, Não né? é, Não se exato. engane de Deus, não se zomba que o homem plantar, ele vai colher. Exatamente. E não é a lei. A lei do homem é a lei do mais forte. A lei do homem, que não conhece as escrituras, é a lei do o forte mata o mais fraco e supera. Igual a lei dos animais irracionais. São irracionais. Quem é racional com as escrituras e sabe que é a verdade, é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. E colhe mesmo. Da mesma proporção que você
ofende uma pessoa, da mesma proporção isso volta. Tem um versículo da Bíblia que fala, da mesma, não julgueis para não vos ser julgado, para vocês não ser julgados, porque da mesma proporção que vos julgardes, vos julgarão a vós. Sim. É a mesma proporção, então a lei da semeadura já bate logo aí, entende? Essa questão. Essa é interessante isso aí para o cristão sobre o julgamento, porque o cristão não é julgado aqui. Ele não vai passar no juízo final, né? Então nós somos julgados aqui, as nossas obras. Nós somos aí, como diz a Escritura Aqui Sagrada, se faz. Nós estamos rodeados aí uma nuvem de testemunhas, né? E essa questão nós precisamos também olhar para nós, não colocar só a culpa tudo, né? Sim. Os de Satanás está por trás de todos os males. Sim. Mas o homem tem maldade, né? Exatamente. E em tudo nós só damos, ele disse assim, olha, quando você não dá muita importância, aí parece que desaparece. Já viu aquelas igrejas que, ao invés de pregar Jesus, você ouve falar de Jesus pouca vez, mas tudo é o diabo. É verdade. Tudo é o inimigo. É verdade. Aí ele acaba colocando também pessoas como seu inimigo. Exatamente. E a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas contra os principais e protestantes. Aí conta até aquelas musiquinhas lá de massagear o ego, né? Você vai estar no palco, ele vai se arrepender. É verdade. Oh, meu Deus do céu. E diz que isso é só exalta o homem, a diz que mulher. é louvor para adorar a Deus, tá? Deus Tá adorando a si próprio, a si né? próprio, vai estar no palco e o outro ali embaixo vai se arrepender, porque o seu inimigo vai ver, Deus dá a sua vitória. Exatamente. Né? Então, mas a questão ele disse assim, você não dá muita importância, né? Mas as pessoas dão muita importância a ele e não precisa dar tanto status para ele, né? Exatamente. Ele já foi derrotado, já está julgado. Amém, ele isso já mesmo. está julgado, tá? Nós temos o Senhor conosco. Glória a Deus. Eu não sei, né? Às vezes tem pessoas que estão passando, eu tô dando tanta importância porque eu sei que o inimigo está me arrumando a encruzilhada. Olha, se você é um servo de Deus, repreende, é só repreender. Eu te expulso em nome de Jesus. Dê mais importância às Escrituras Sagradas ao Senhor Jesus Cristo, que está na sua vida. Com certeza. É algo totalmente diferente isso aí. Totalmente. Vamos lá. Pois. Os dias foram passando e teve os altos e baixos. Passei a estudar à tarde, chegava na hora do almoço e teve um dia que eu voltei para casa, ia deixar sempre minha mochila em cima da cama e ia almoçar. O dia eu cheguei e fui deixar a mochila em cima da cama e eu vi um cara em pé no quarto, 2h da tarde, cara, assim, com sobretudo, vestido como se fosse, Inglaterra, chapéu, tudo. Eu parei e fiquei olhando. Aí o cara, sem mexer a boca, falando, você está me vendo? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe, tem um homem no quarto! Aí eu já falei. A mãe, obviamente, apareceu e não viu nada. Olha, ele transfigurou, o demônio transfigurou. Falei, cara, vou ficar quieto. É melhor ficar quieto. Aos 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Eu tinha um amigo, um vizinho que virou meu amigo, que morava na rua, na casa da frente. Era uma rua muito tranquila, a minha rua, cara. Não passava carro, não passava nada. Ninguém acessava aquilo, porque a avenida ficava de acesso paralelo. A gente não tinha rota de fuga como tem hoje, de trânsito. Não tinha trânsito na época. Entrei em casa para pegar uns brinquedos, fui me divertir com o meu vizinho da frente. Na época do G.I. Joe, Comandos em Ação. Puta, gostava bastante. Eu também curti, a gente fazia uns fortes e ficavam invadindo Isso, mas já tinha uns fortes, mas a gente fazia nas árvores. Como tinha muita árvore, então tinha o paraquedista, a gente jogava. Era legal, o comandante cobra, o destro. Isso. Puta, adorava. Atravessei para mostrar os brinquedos pro menino. Deixei lá, quando eu voltei, apagou, eu não lembro de mais nada. Eu acordei, eu tava uma casa de diferença no chão. Então eu rolei a rua. Eu acordei, tinha passado a minha casa, passado a casa do meu vizinho, eu tava já na terceira casa, cara. Pra você ter uma ideia, porrada. Caralho. Eu levantei, aos 14 anos, tirei a poeira. O que aconteceu? Não aconteceu nada comigo. Nada. Eu entrei em casa. O carro era um Passat antigo, de aço galvanizado. O capô do cara ficou assim. Na hora, o cara entrou, me pegou, me botou no carro e me levou pro Einstein. A única coisa que aconteceu, eu caí e bati a cabeça no chão. No que eu bati a cabeça no chão, tinha uma pedra e me cortou a cabeça. Só. Não quebrei nada. Só que aí tem um porém. Eu lembro do que aconteceu em termos espirituais. Eu entrei num túnel branco. Olha o túnel. Nesse túnel branco, eu lembro de estar subindo
Cara, e tá sorrindo, feliz da vida. E eu entrava no túnel, eu olhava pra cima e falava, meu, que da hora, que legal. Chegou lá em cima, eu vi minha bisavó. Eu não tinha contato com a minha bisavó. Eu raramente a via. Quando chegou lá em cima, a minha bisa olhou pra minha cara e falou, Rô, não é a sua vez. Você pode descer. Eu desci muito rápido. E aí eu acordei. Que viagem, cara. Caralho. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, porra, então o túnel branco existe. Então essa bagaça é real. Ó, você vê que ele já ouviu falar desse túnel branco com outras histórias que ele já ouviu. Porque essa questão do túnel branco, irmãos, que ele tá falando aí, eu já vi muitos testemunhos também. E tenho um testemunho pra contar sobre isso, mas eu vou deixar isso pra outro vídeo, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas a questão desse túnel branco, eu já vi muitos testemunhos falar de 2 túneis. Muitos testemunhos bate na questão de 2 túneis, um mais escuro, um mais branco, da pessoa tá indo, na visão ela tá indo mais pro escuro e ela tá querendo ir pro branco. Você já teve uma visão dessa, um sonho desse, questão de túnel, ou já ouviu alguém falar? Não, de ouvir falar, eu já ouvi falar, mas... Do túnel, desse túnel. É Já. como se fosse um portal, um funil. Sim, tem até filmes. Tem um filme, eu esqueci o nome do filme, de um médico, que ele não acreditava nisso, mas tinha uma repórter que ela entrevistava as pessoas que tinham experiência pós-morte e voltava, né? E eles diziam que entravam por este túnel. Sim. Então o médico e a repórter, eles resolveram escrever algo em cima do hospital. E as pessoas que subiam, elas viam aquele escrito, quando voltava, o que você viu? Eu falava, eu ia subindo e eu vi escrito aquilo ali. Oxi. Eu ia entrando no túnel, mas depois eu voltei. Só daria alguma coisa, só mas teria como assim, saber se fizesse. Experiências assim, eu nunca tive, não. E nunca tive essas questões assim, não. Né? Tá com armazenamento da foto. Irmão, só pra ressaltar aqui, acabou o espaço de armazenamento do celular aqui, 50 e quase 1 hora de gravação. Então a gente vai continuar agora esse final do vídeo comentando algumas coisas que a gente precisa comentar aqui, beleza? Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vi o negócio. Obrigado por ter assistido mais. Já tava no final, já tava no final. Já acabou. Mas o que eu gostaria de comentar é o seguinte: Satanás, ele engana. E ele procura enganar pessoas tentando colocar, desde criança, né? Ele vai aos pouquinhos. Por que muitas... Satanás, ele ataca desde as mídias a tantas outras coisas as crianças? Para mostrar, para querer a criança levar a vida toda dela aquela mentira e dizer que é verdade, né? É igual Sim. quando a pessoa tem algumas visões, algumas coisas, leva para um espírito, um benfeitor e diz, olha, você tem um grau de mediunidade, né? Sim. Você precisa se avançar mais. No espiritismo, vai no espiritismo, você precisa avançar mais. De repente a pessoa já está lá praticando alguns tipos de bruxaria, algum tipo de Olha aí. mediunidade, entendeu? Então Satanás, ele engana as pessoas, né? Ele começa enganando. Porque muitos não têm instrução bíblica. Sim. Não tem. Não, os pais não frequentam a igreja, os pais não buscam o Senhor Jesus Cristo. E o conselho né, se você conhece você tem um filho, um sobrinho, você próprio tem esse tipo de experiência e busque uma igreja evangélica que ensina a palavra de Deus, ore a Deus em primeiro lugar, diga, Deus, em nome de Jesus, me esclarece essas coisas, me dá uma direção, eu quero ser liberto disso aí, e Deus vai te libertar, você vai procurar uma igreja, vai buscar Deus, vai ler as Escrituras Sagradas. Infelizmente, esse cidadão aí, como que é o nome dele mesmo? O pessoal chama ele de Tio Spook, só que o nome dele, acho que é Leandro, não sei. Esse rapaz aí, ele foi enganado e agora ele está trabalhando a serviço de Satanás, a serviço do mal. Para quê? Para desviar as mentes, né, os olhares para as Escrituras Sagradas, que é libertador. Ele realmente precisa de libertação. Sim. Mas ele está a serviço de Satanás, que ele foi enganado a vida toda, né? Ele também tem a oportunidade de ser liberto se ele for convencido pelo Espírito Santo. Mas e ele está ensinando as pessoas errado De uma também. maneira errada, ele teve experiências ali que, creio eu, ser sobrenaturais, sim, aconteceu, mas ele foi buscando. Depois tem mais vídeos, é que eu vi inteiro, né? Você não viu. Mas ele fala que ele foi da Umbanda mesmo ali, se eu não me engano, por 15 anos.
Então Sim. ele teve muita relação com o demônio. Olha, muito espírito de Quando a engano. Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, é desse jeito. Exatamente. Ele vai, aí ele vai pra uma coisa, vai pra outra, vai pra outra. É como e se ele acaba fosse um cego caminhando para um abismo. E aquela fila de cego atrás dele. Sim. E quando confronta com a verdade, não quer ouvir, está cego por aquilo. Exatamente. E quer cegar as outras pessoas que também já não enxergam, né? Sim. E tem muitos cristãos que entram nessa. Sim, claro. Tem muitas pessoas que tomam a mentira por verdade, né? Exatamente. A gente vai vai encerrar por aqui, irmãos. A gente agradece imensamente por vocês terem visto o vídeo até aqui no final com a gente. Deus abençoe vocês, todos vocês que estão dando gostei aí, dando um apoio pra gente, dando like, comentando aí no canal, se inscrevendo aí pra dar uma força pra gente, amém? Deus abençoe todos vocês que esteve com a gente aqui até agora no vídeo. Amém. E que Deus abençoe. E eu quero fazer pequena oraçãozinha. Amém. Vamos orar. Amém. Deus, em nome Pai de querido, Jesus, amado, Senhor nós da estivemos comentando aqui. Amém, E eu Jesus. peço, Senhor, que o Senhor esclareça, ó Deus, a mente dessas pessoas. Não deixe serem Amém, enganados Jesus. por Em nome de Satanás, Jesus, Pai. mas que essas pessoas sejam libertas através das Escrituras Sagradas. Amém, Pai. Conheçam o Em Senhor nome de Jesus e através disso, ó Deus, venha aprender do Senhor pela Tua Palavra. Em nome de Senhor. Jesus, Em nome de traga Jesus, libertação Pai, aos traz, mentes Senhor, e a os verdade, corações. Amém. 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 Deus abençoe Deus você, abençoe. a sua família e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, deixem nos comentários sugestões de vídeos para analisarmos, que estaremos fazendo um react de cada um deles. Visitem nosso canal secundário, Testemunhando Jesus Cristo. O link estará aqui na descrição.